Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Papo de Peso Podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super polêmico e cheio de mitos: o uso do álcool e o seu impacto no processo de emagrecimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Marina, psiquiatra e nutróloga, e ajudo principalmente mulheres a lidarem de forma menos tóxica com o seu corpo e com os alimentos. E eu tô aqui com a doutora Marília, minha parceira e médica também. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Marília Zanetti, sou médica nutróloga, sou especialista em emagrecimento. O meu objetivo sempre é trazer para os pacientes resultados reais e sustentáveis, com um olhar baseado na ciência e também na individualidade de cada paciente. Hoje a gente está aqui com a nossa convidada, Marcela Miraca. Ela é nutricionista, trabalha conosco aqui no Espaço Zanetti. Se você ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, é só clicar, começar a seguir e siga também os nossos perfis de Instagram, né? Doutora Marília Zanetti, doutora Marina Zanetti e Nutri Marcela Miraca. A Marcela Miraca, ela é nutricionista formada pela Unicamp, com pós-graduação em nutrição nas doenças crônicas pelo Instituto Albert Einstein e atua como coordenadora de nutrição no Núcleo de Estudos de Obesidade, na USP. Ela tem ampla experiência com pacientes em processo de emagrecimento e é aqui na clínica, no Espaço Zanetti, o nosso braço direito aí com os nossos pacientes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora Marina e doutora Marília, é um prazer imenso estar aqui. É uma honra, né, poder trabalhar juntamente com vocês, médicos que eu admiro tanto, né, tanto no conhecimento quanto no cuidado que vocês têm com os pacientes. E o álcool, né, esse tema do álcool no processo de emagrecimento é um tema muito relevante, né, muito importante, porque tem os impactos fisiológicos e também tem um impacto também no comportamento alimentar. Então hoje a gente vai trazer muita informação útil para vocês. Pois é, né? Muitas pessoas acreditam que beber só no final de semana é tranquilo, que não causa problema nenhum e que não afeta nos resultados da dieta, ou que o tipo de bebida às vezes faz diferença. Mas será que é verdade? Como será que o álcool interage com o nosso metabolismo e com os medicamentos que a gente usa no processo de emagrecimento? Pois é, esse assunto ele precisa ser muito mais bem estudado, esclarecido para todos, porque a questão do álcool, o que ele interfere no processo de emagrecimento, por exemplo, e na saúde como um todo, vai muito além das calorias que o álcool traz a mais, né, nesse sentido. Ele vai interferir em vários processos relacionados a metabolismo, sono, todos os hormônios relacionados à fome e saciedade, a nossa microbiota intestinal. O álcool vai ter uma interferência ali, vai selecionar bactérias ruins, né, e eliminar algumas boas. Então é muito complexo, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses aspectos de forma bem aprofundada hoje para vocês. Isso, e hoje talvez a gente traga algumas verdades que os pacientes e os ouvintes não queiram, né, saber, porém são extremamente importantes e vão ajudar vocês a cuidar da saúde de uma forma geral. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, que são perguntas que vêm muitas vezes na nossa prática, e a primeira delas é uma dúvida muito comum entre os nossos pacientes, que é se o álcool, se ele pode atrapalhar o tratamento com a tirzepatida, que é aquela substância ativa da medicação Mounjaro. Se você, inclusive, não escutou ainda o nosso primeiro episódio, ele é sobre a tirzepatida. Então ele está super completinho, então volta lá no nosso primeiro episódio para ouvir. Pois é, a tirzepatida, ela desacelera o nosso esvaziamento gástrico. Então, isso significa que o álcool vai ficar mais tempo ali em contato com o sistema digestivo e vai causar mais irritação ainda, então pode aumentar esses sintomas de náuseas, por exemplo, né, de dor no estômago, e também os efeitos tóxicos do álcool podem ser ainda mais acentuados quando os pacientes estão em uso da tirzepatida, porque ele mais tempo ali em contato com o sistema digestivo vai aumentar ainda mais a absorção desse álcool. E além disso, a medicação ela também busca um controle glicêmico melhor, e o álcool faz justamente ao contrário, então a gente pode ter ali,
uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, mas mais comum que a gente tenha uma hipoglicemia. Então, se a gente não toma cuidado, esses níveis podem chegar a ser muito baixos quando tem esse excesso de álcool, o que pode gerar, né, situações mais graves, perigosas. Então, é sempre importante que a gente esteja atento ali nessa questão também, porque pacientes que usam a tirzepatida, por exemplo, que já modula ali a insulina, isso pode se agravar ainda mais. Então, ficar atento nesse quesito. Então, aproveitando essa deixa, né, esse assunto da tirzepatida, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre como exatamente a tirzepatida ou Mounjaro consegue reduzir o desejo pelo álcool no cérebro. A Marina acho que vai falar um pouquinho mais para nós sobre isso. Então, existem estudos que mostram que a tirzepatida, ela age em receptores do nosso cérebro relacionadas ao sistema de recompensa. E o que que é isso? A gente tem, quando a gente faz qualquer coisa que gera prazer, por exemplo, comer uma coisa gostosa, o próprio consumo do álcool ou de outras drogas, acaba ativando esse sistema de recompensa, que é um lugar muito central no nosso cérebro, muito lá dentrinho mesmo, e ele não é consciente, ele é algo instintivo. E ele faz com que a gente libere dopamina quando a gente sente prazer. E a tendência é que que a gente tenha comportamentos assim, que vão se reforçando conforme a gente sente prazer. Então a gente repete tudo que gera prazer no nosso cérebro. Então, assim, comer uma coisa gostosa, gerou dopamina, pum. E aí reforça aquele sistema. E aí isso leva à repetição. Isso acontece com o álcool também. Então, como a tirzepatida atua nesse sistema e ela já modula isso e já ocupa esses receptores de dopamina, quando a gente faz algo que em tese libera prazer, que geralmente libera esse prazer, como o álcool e também com os alimentos, a gente não vai ter essa diferença tão grande, porque a gente não vai liberar tanta dopamina. Então, por isso que sim, né, a tirzepatida ajuda muito nesse processo, porque o consumo do álcool não vai gerar tanto prazer assim. Sim, isso vai bem ao encontro que eu escuto bastante em consulta, né, em como também a tirzepatida atua nessa questão da compulsão alimentar. Então muitos pacientes, relatam que determinados alimentos, né, que comia de forma, em grandes quantidades, num período curto de tempo, que, esses alimentos já às vezes eles esquecem da existência, né, ou não têm a mesma palatabilidade, não tem o mesmo sabor ali, então eles acabam que deixam de procurar por aquilo. E isso acontece com o álcool, então também pacientes que tomam, né, que têm o costume de consumir em excesso e num período também ali curto, com a tirzepatida, às vezes uma dose já basta, então o paciente se mantém, por exemplo, no máximo em uma dose, porque ele não consegue continuar com esse consumo. Uhum. Uhum. E aí isso vai ser muito importante para aquelas pessoas que já têm uma tendência a ter um comportamento muito compulsivo relacionado ao álcool, que já percebeu que não tem esse controle, né, que aí começa ali a ingestão do álcool e aí um comportamento reforça o outro. Então para essas pessoas a gente tem visto que a tirzepatida tem um efeito, né, muito bacana nesse sentido. Agora a gente vai para um ponto que muita gente percebe, mas poucos entendem. Por que que depois de beber a gente tem, o hábito, né, uma vontade de comer alimentos muito calóricos como hambúrguer, pizza, batata frita? Além do álcool ativar o sistema de recompensa, que é esse que a gente acabou de comentar, né, que é esse sistema, dopaminérgico, eh, ele também vai provocar no cérebro a diminuição do nosso córtex pré-frontal, que é onde a gente tem os nossos controles de comportamentos. Então, o álcool, ele vai diminuir o nosso controle, né, porque a gente vai diminuir esse córtex pré-frontal e, ao mesmo tempo, reforçar esse sistema de recompensa, ou seja, a gente vai buscar alimentos, que geram prazer, que seriam os carboidratos simples e as gorduras saturadas. É, que seria aquele comportamento, exemplificando, né, que assim, a gente bebe e fica meio bobão, meio desinibe, a gente consegue fazer coisas que a gente não conseguiria se a gente não tivesse sob o efeito de álcool. E aí, isso também vale tanto para o álcool em si, então ele se reforça, quanto para os alimentos.
Sim. E sem falar da desidratação, né, então às vezes a gente ali tá com sede, mas acha que é fome, então é comum a gente ter essa confusão do sentido, né, então assim, por conta da desidratação, do álcool, o corpo tem essa tendência de ter mais sede, mas pelo indivíduo não estar consumindo líquido, não estar consumindo água, outra forma do corpo conseguir essa água é através da alimentação. Mas geralmente nesse momento a gente nunca vai buscar um prato ali de salada, né, então a gente busca ali onde a gente vai conseguir energia e líquido mais rápido, então geralmente os alimentos que têm uma baixa qualidade nutricional e que têm uma densidade calórica muito alta. Então de forma indireta, quando a gente tem um excesso de álcool, né, e tendo essa desidratação como consequência, a gente também acaba tendo um consumo calórico bem mais alto. E aí entra também uma questão, assim, que o álcool ele tem um efeito, em alguma medida, né, em algum momento ele tem um efeito euforizante. Então ele vai diminuir o sono. Então a gente geralmente quando faz o consumo do álcool, a gente tende a ir dormir mais tarde ou dormir menos. E o próprio álcool ele também diminui a qualidade do sono. Então mesmo que uma pessoa fizer o uso do álcool num horário e ela vai dormir num horário que é comum para ela não vai esticar esse horário, mesmo assim a qualidade do sono vai ser prejudicada. Porque algumas pessoas até a gente vê na clínica que às vezes buscam o álcool para induzir o sono, né, a pessoa tem insônia, fala: "Eu vou tomar uma tacinha de vinho para induzir meu sono", porém aquele sono ele vai ser de pior qualidade. E aí um sono de pior qualidade aumenta os hormônios relacionados à maior fome, que é a grelina, e diminui o hormônio relacionado à saciedade, que é a leptina. E aí, isso gera no dia seguinte, principalmente, um comportamento de busca aí por alimentos mais calóricos e uma redução da nossa saciedade. Sim, é para suprir essa energia que acabou não tendo através do sono, né. Então era para ter Isso. uma energia ali no sono, um sono reparador, mas como o corpo não conseguiu ter aquela boa energia através do sono, ele acaba recorrendo à energia através do alimento. Como se fosse mesmo um mecanismo de sobrevivência do nosso Isso. corpo, né. De defesa, né. Então já que Isso. teve uma noite de sono ali não com uma qualidade não boa, então eu preciso dessa energia de alguma outra forma, e a outra forma é através da alimentação. E outras patologias também relacionadas ao sono, né, como a apneia do sono, insônias, elas já existem muitos estudos, né, que mostram que essas patologias também vão trazer essa mudança comportamental, né. No dia seguinte, a pessoa que Uhum. roncou a noite toda Sim. ou que dormiu mal, ela vai procurar por alimentos, carboidratos simples e gorduras saturadas, né. Isso é de praxe mesmo, né, e já é mostrado nos próprios estudos. E vai se tornando um ciclo vicioso, porque, muitas vezes uma pessoa que já não dorme bem, por exemplo, por uma apneia do sono, aí ela já tem ali uma dificuldade com relação ao sono, aí às vezes ela faz o consumo do álcool, e aí isso vai se tornando uma bola de neve, né, Sim, uma sim. coisa vai reforçando a outra. E aí vem a fadiga crônica, que o próprio álcool reforça, e a própria esse sono muito ruim, que é piorado ainda mais com esses hábitos ruins, então vai virando mesmo a gente vê muitos casos assim, né, de pessoas que chegam com uma queixa, por exemplo, de fadiga, mas por trás tem todo esse cenário que a gente vai, né, organizando para que a pessoa saia dessa condição, né. E falando em impacto no metabolismo, vamos falar na famosa barriga de cerveja? Existe mesmo essa relação entre o álcool e o aumento de gordura visceral? Existe, né, essa relação, ela é muito clara para nós, por quê? Porque durante o consumo de álcool, o nosso corpo vai transformar o álcool em acetaldeído, que é tóxico para o nosso organismo. Então, o nosso organismo entende o seguinte: bom, se tem uma toxina aqui, eu vou focar todo o meu metabolismo, a minha energia para eliminar essa toxina. E aí ele para o metabolismo de outros macronutrientes. Então, tudo aquilo que a gente consome durante o consumo de álcool a gente praticamente, assim, para de perder gordura durante o consumo de álcool, e a gente vai ter uma dificuldade de metabolização e vai aumentar a resistência à insulina, que é esse pré-diabetes, que é essa gordura visceral, que é essa gordura abdominal. Existe também essa questão de uma alteração na produção hormonal, com aumento de cortisol, por exemplo, e de redução de testosterona, o que também contribui para esse aumento de gordura visceral.
Sim, e é claro, a parte calórica tem também, né, o álcool é bem calórico, enquanto Uhum. 1 grama de carboidrato e proteína ali tem 4 calorias, o álcool já tem 7, então quase ali o dobro. Então, assim, ele é calórico e também ele tem essa mudança, né, que nem vocês falaram, desse processamento, desse armazenamento de gordura, então ele também vai contra, né, vai remar contra o processo de emagrecimento. Então, num processo de emagrecimento, a gente não se limitar ali, de não consumir álcool, reduzir ao máximo, um passo eficaz. Então a gente precisa dessa mudança no consumo de álcool para a gente conseguir ter algum resultado. É aquela questão da caloria vazia, que Exato. muita gente fala, né, muitas pessoas usam esse termo, por quê? Por exemplo, mesmo se a pessoa, vamos supor, escolhe comer alguma sobremesa, e às vezes a pessoa fala: "Ai, não vou comer sobremesa e vou beber", né, faz essa troca pensando na questão calórica apenas, né. Mas existe também essa questão nutricional, que o vazio é porque no álcool ali a gente não tem outros nutrientes para nutrir o nosso corpo, né. Então acaba realmente sendo, assim, uma quantidade calórica alta com uma baixa densidade nutricional. Exato, e é líquido, né, então diferente de, por exemplo, um prato de comida que vai ter ali proteína, fibras, que dá saciedade, o álcool por ser líquido, a digestão também, né, claro, é mais rápida, então a gente consegue também consumir numa quantidade alta, sem perceber que às vezes a gente está consumindo 1000 calorias, né, em uma noite só considerando o álcool. Então a gente não tem essa percepção por essa falta de não ser sólido, né, de ser líquido. E fora essa questão, como ele inibe o nosso córtex pré-frontal, muitas vezes para as pessoas que bebem bastante, a gente pergunta: "Mas quanto você bebe?". E aí, muitas pessoas não sabem nem dizer, porque é uma quantidade que a pessoa perde a noção, né, como ali o córtex fica inibido, a pessoa perde a noção. Algumas pessoas têm, um prejuízo de memória também. Sim, então muitas vezes a gente não consegue nem quantificar isso, né, Exato, e por mais que esse prejuízo. e por mais que no dia tenha tido ali um déficit calórico da comida, né, da Sim, alimentação, a gente consegue ter esse exagero através do álcool. sim. E fora a questão, se a gente está falando de todos os efeitos metabólicos, efeitos cerebrais, a gente também não pode deixar de lembrar da microbiota, porque essa questão da microbiota é super importante, né. A nossa microbiota, né, pra quem não sabe, a gente tem mais bactérias no intestino do que células no nosso corpo, então ela é importantíssima, é tão importante quanto. Então cuidar dessa população de bactérias é, assim, fundamental, é algo que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Na medida que a gente exagera, principalmente, né, claro que qualquer quantidade de álcool é prejudicial, mas quanto maior a quantidade, pior. Na medida que a gente faz uso do álcool, a gente está desbalanceando essas bactérias intestinais, né, a gente está prevalecendo bactérias que nos prejudicam e diminuindo as que nos ajudam, então isso vai desbalancear. É por isso que muitas vezes, né, no consumo de álcool, a gente vai perceber esses efeitos deletérios não só no dia seguinte, mas às vezes dias após, aí intestino bagunça, às vezes solta no dia seguinte, depois prende, e aí é por causa dessa questão também intestinal, né, porque esse álcool, além desses ser absorvido, ele também está passando ali pelo trato gastrointestinal e tá gerando consequências. E aí eu vou pegar esse gancho, né, do que você está falando, e a gente pode falar um pouquinho sobre o álcool ser uma substância tóxica para o nosso corpo. Quais seriam os efeitos de curto, médio e longo prazo? Certo. O álcool a curto prazo, ele vai atacar o fígado, né, então ele vai consumir as enzimas hepáticas, vai sobrecarregar o nosso fígado, vai também desidratar o corpo, né, e vai causar essa inflamação no nosso sistema digestivo. Por isso que a gente pode vir a ter náuseas, vômitos, né, e até uma certa fadiga. A médio prazo, o principal efeito é a questão da resistência à insulina, né, causando mesmo essa famosa barriguinha de cerveja. E a longo prazo, os efeitos deletérios são muitos, né, ele pode praticamente interferir em qualquer dos nossos sistemas. Por exemplo, o sistema metabólico, o sistema hormonal, o sistema cardiovascular, né, predispondo a gente a ter essas doenças como infarto.
AVC. A longo prazo também pode vir a trazer doenças neurodegenerativas, demências, e hoje a gente vai falar bastante sobre o aumento do risco de cânceres, diversos cânceres. Sim, e isso acontece por conta do envelhecimento celular, né, então gera ali um estresse oxidativo e faz com que o corpo, então, envelheça de forma mais rápida. Então, às vezes, doenças crônicas não transmissíveis que poderiam aparecer só no final da vida, quando a gente tem um consumo excessivo de álcool, essas doenças também podem aparecer de forma um pouco mais, antecipada, né, então o álcool também acelera isso. De fato, a gente, quando a gente na clínica, né, acompanha pacientes que têm problemas com alcoolismo, de fato a gente percebe um envelhecimento bem precoce dessas Uhum. pessoas, né, de aparência mesmo, dá para perceber, né, e a gente vê, assim, uma deterioração muito rápida do organismo, de uma forma geral, não só do fígado, mas de todos os sistemas. Sim, tanto da parte de fora, né, então até pele, né, aparência física, quanto interna, né, então os exames também que vêm alterados, a gente tem essa percepção grande. A gente vai falar das deficiências de vitaminas que o álcool provoca, são muitas consequências mesmo. E aí, a gente tem aí alguns trabalhos, né, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre eles, recentes, relacionando o álcool com aumento de câncer. A gente tem um estudo que saiu em agosto do ano passado, que é do JAMA Network Open, que pegou mais de 135.000 pessoas, adultos, né, com mais de 60 anos e acompanhou por 12 anos. E foi visto que, mesmo em doses baixas, existe sim um aumento do risco de câncer, mesmo um consumo pequeno de álcool leva a um aumento de câncer. É porque antigamente existisse com até pouco tempo atrás, na verdade, existia um conceito que hoje caiu totalmente por terra, de que consumos baixos de álcool, principalmente de álcool, né, bebidas específicas, trazia alguns benefícios para a saúde. E esses últimos estudos mostraram justamente o contrário, que qualquer quantidade de álcool aumenta o risco de morte por câncer, né? Isso que é bem preocupante. Então, o que que mostrou esse estudo? Que quem bebe baixa quantidade de álcool já aumenta em 11% o risco de morte por câncer. Consumos moderados vão trazer um aumento de risco de morte por câncer de 15%. E pessoas que bebem, né, que ingerem o álcool de forma acentuada, esse risco já aumenta para 39%. Então, é muito significativo. Sim, e da parte da bebida, né, muito se falava do vinho por conta do resveratrol, né, então um composto bioativo que está presente no vinho. Mas, ao mesmo tempo que vinha o resveratrol, vinha o álcool que trazia esse malefício. Então hoje a gente tem essa possibilidade também, né, de suplementação, de ter ali um poder antioxidante, a gente tem a suplementação de resveratrol sozinha, né, sem que precise sem que precise estar associada do álcool. Né, e o estudo ele também ele fala que pessoas que já têm alguma patologia, né, já têm alguma doença ali crônica não transmissível ou que tem uma condição socioeconômica, né, mais desfavorável, isso ainda piora. Então esse consumo mais baixo de álcool pode ser ainda mais deletério, né, pode ser ainda mais prejudicial à saúde. Então esse estudo ele vem para reforçar que aquela frase, né, "um pouquinho de álcool não faz mal", na verdade faz, e a gente tem que evitar ao máximo para que a gente, principalmente quando o assunto é câncer, né, então, principalmente quando o assunto é câncer, a gente não existe nenhuma dose ali que seja segura. É, rebatendo, né, então esses estudos aí que mostravam um efeito até protetor e benéfico do consumo, principalmente de vinho em baixas doses, né, já agora já foi mostrado que, mesmo em pequenas quantidades, não existe uma quantidade segura, né, e esses estudos que mostraram esse efeito teoricamente protetor, na verdade estavam comparando pessoas que não eram saudáveis, mas que não bebiam, com pessoas que, tinham um estilo de vida saudável e bebiam uma pequena quantidade. Então hoje já se tem uma visão diferente de que essas pessoas, na verdade, que tiveram um fator protetor,
Muito provavelmente foi mais pelo estilo de vida dessas pessoas e dos hábitos, do que necessariamente por esse consumo do álcool, Sim, do vinho. porque comparando, né, alguém que de repente toma uma taça de vinho, pode ser que essa pessoa seja mais ativa, né, tenha uma alimentação ali mais saudável, mais próxima da dieta do Mediterrâneo, comparado com pessoas que têm um consumo mais alto. Então, na verdade, as outras, né, os outros hábitos podem acabar contribuindo, mas não que o álcool, seja um fator protetor. Uhum. E recentemente, a maior autoridade de saúde pública dos Estados Unidos, eles fizeram um alerta oficial. E quando isso acontece é porque o assunto é muito sério. E justamente esse alerta é sobre essa questão do álcool estar diretamente associado ao risco, aumento do risco de cânceres, né? E aí hoje em dia o álcool já está classificado como carcinógeno do grupo 1 pela OMS, né, pela Organização Mundial da Saúde, junto com o tabaco. Então, se antes a gente tinha só medo do cigarro como carcinógeno, a gente já sabe agora que o álcool tá ali juntinho com o cigarro. E, esses últimos estudos, né, mostraram uma associação do consumo de álcool com um aumento do risco de até 7 tipos de cânceres, entre eles o de mama, fígado, esôfago e boca. Sim. É, e isso é preocupante porque o cigarro a gente já tem ali um certo preconceito, né, antigamente era comum, né, todo mundo fumar até em locais, escolas, avião, enfim, era comum. E aí depois veio Consultas médicas, né. consultas médicas, então assim, acho que e veio um movimento forte para mostrar de fato como o cigarro poderia ser prejudicial à saúde, né, então hoje a gente já não vê com mais tanta frequência, em São Paulo, por exemplo, né, em outros estados, cidades também é proibido você fumar em locais fechados, então teve um movimento muito forte. Mas o álcool parece que é justamente o ao contrário, né, então todos os eventos sociais ainda, têm o álcool ali como principal, então a gente vai se encontrar, vai tomar uma cerveja, vai tomar um vinho, as pessoas até são questionadas, né, quando não querem tomar, né, álcool, então isso é muito preocupante, porque da mesma forma que ele também é maléfico igual o cigarro, mas ainda não tem essa conscientização, né, ainda não tem esse reforço. A gente observa que o consumo de qualquer tipo de substância, em geral, vem associado a um comportamento de grupo. Então, o consumo do álcool, ele não vai ser diferente, né. E aí, assim, muitas pessoas têm amizades, têm grupos de pessoas de convívio em que o álcool é a substância principal ali de uso, de consumo. E até relacionamentos, né. Relacionamentos afetivos, inclusive, né. Então, hoje a gente observa um aumento, assim, desse da gente falar sobre esse assunto com mais, leveza sobre essa questão do álcool e como, muitas pessoas hoje não querem mais beber e como isso afeta também os relacionamentos e as amizades. E aos pouquinhos, o que que a gente às vezes vê até na prática, né, são os pacientes que eles não falam que eles não estão bebendo, mas eles consomem bebidas sem álcool, mas fingindo que eles estão consumindo álcool, para justamente não quebrar essa questão do grupo, né, porque se uma pessoa não bebe, muitas vezes ela gera toda uma polêmica Um ali, desconforto, né. desconforto no restante das pessoas que estão fazendo o consumo do álcool, né. Eh, e aos pouquinhos, assim, a gente percebe até, vários tipos de bebidas novas sem álcool Sim. surgindo aí no mercado, né, então a gente tem visto que isso está aumentando. Todas, por exemplo, todas as marcas de cerveja hoje eu acredito que já tenham na versão sem álcool, né, então até para ter essa inclusão. Mas acho que é isso, eu acho que muitas pessoas que estão ali no evento social, né, se não querem tomar álcool são questionadas, né, "Mas está com algum problema de saúde, né, tá gestante", tem que ter um motivo, esse, né, Sim, tem que Ou ter assim, você já teve algum problema com o consumo de álcool, né. como exato. se existisse uma necessidade de justificativa. Isso. Quem sabe, né, eu acho que depois que saiu esse estudo, na medida que as pessoas, tenham conhecimento de tudo isso, que elas absorvam esse conhecimento e mudem o comportamento, isso vai se tornar mais simples, essa mudança comportamental e as pessoas vão passar a respeitar mais. Que é igual a gente estava comentando, né, você chega numa festa, ninguém chega com um cigarro aceso
né, te entregando um cigarro para você fumar, mas você chega, as pessoas estão te oferecendo uma taça de vinho, uma bebida e às vezes nem perguntam se você quer fazer uso daquela substância, porque é uma substância psicoativa. Sim. Uhum. É, e no emagrecimento todo fácil acesso dificulta a gente, né, então da mesma forma que em casa, a gente também deve preferir não ter ali o que está dentro do nosso planejamento alimentar, esse fácil acesso do álcool também prejudica, então muitas vezes o álcool chega até você, não você vai até o álcool, então isso tem também um prejuízo grande, porque dificulta ali no poder da escolha, né, se vou querer ou não. Uhum. E aí eu acho que no final das contas, né, acho que o estudo, esse estudo ele mostra justamente isso, que se você não bebe, não comece a beber, né, e para quem bebe, é sempre interessante que seja o menor possível, consiga ali ter uma redução. E aí agora a gente vai falar da tão temida ressaca. O que acontece no nosso corpo quando a gente bebe? Então, a ressaca, na verdade, ela é a junção, né? Então, ela é a soma da desidratação, que a gente já falou, é a soma ali da inflamação também sistêmica, e é também, de certa forma, o acetaldeído, ele é neurotóxico, né? É tóxico, então, aquele subproduto, então, ele acaba irritando o nosso sistema nervoso, causando, então, o mal-estar, o cansaço extremo, né? As náuseas. Então, toda essa sensação de ressaca é a soma desses 3 pontos. Então, a desidratação, a inflamação sistêmica e a quantidade de acetaldeído que a gente acaba tendo ali no corpo. E é importante, muitas pessoas sempre comentam, né, que, assim, quando eram mais jovens tinham menos ressaca, e realmente com a idade, a gente tem menos água no nosso organismo, então essa desidratação vai ser ainda mais intensa. Lembrando que o álcool, ele inibe o hormônio antidiurético, que é o hormônio que é como se ele fosse, assim, um stop ali no rim, para a gente não eliminar um monte de líquidos. E aí, ele inibe, né, o álcool vai inibir essa inibição, ou seja, vai causar uma desinibição, né, vai liberar ali. E aí é onde a gente, na verdade, além de não ingerir a água, a gente vai realmente desidratar, né, vai causar ali uma liberação bem grande de líquidos. E além dessa questão, né, de quando a gente, tem mais idade, de ter menos líquidos no corpo, a gente também vai ter menos enzimas hepáticas, né, a gente vai produzir menos essas substâncias, então aí o álcool vai se tornar ainda mais tóxico para nós. Sim. É, porque quanto mais tempo ele ficar ali no nosso organismo, mais difícil vai ser da gente eliminar e mais tempo a gente vai ficar sob efeito, né, daquela toxina no nosso organismo. É, e quanto mais velho, menos sede a gente tem, né, então assim, se a gente já vai ali para um consumo de água, de álcool, já desidratado, ainda tem o consumo de álcool, no dia seguinte a gente continua não tendo um consumo adequado de água, que a gente sabe que é difícil, né, ter ali o consumo adequado de água, acho que isso vai piorando cada vez mais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um problema que muitas pessoas não nem sabem que existe, né, que é o impacto do álcool na absorção de vitaminas. O consumo do álcool, principalmente quando feito de forma consistente, né, crônica, ele pode levar a uma deficiência de alguns nutrientes, principalmente vitamina B1, que é a tiamina, a B12, o ácido fólico, vitamina D e vitamina A, que num primeiro momento o paciente pode não sentir, né, não ter nenhum sintoma, assim, muito específico, mas que com o tempo os problemas podem sim começar a aparecer. Então, inclusive o álcool pode levar a o que a gente chama de uma certa desnutrição, mesmo que a pessoa esteja às vezes acima do peso, né, porque é uma desnutrição relativa, que a pessoa vai ter deficiência de diversos nutrientes que ela deveria ter ali no corpo dela, porém, pelo excesso de consumo de álcool ou pelo consumo mesmo de álcool constante, né, essas vitaminas vão estar deficientes. Porque também, né, gente, não pode esquecer que, como o álcool prejudica o sistema digestivo, a própria absorção das vitaminas vai estar menor, você vai diminui, às vezes, o consumo de alimentos de verdade para consumir o álcool, que é um alimento que é um alimento, né, mas que não tem nutrientes, então você já está diminuindo ali a absorção. Além disso, o álcool, a própria metabolização do álcool vai causar o consumo desses nutrientes, então já tem pouco. Aí o álcool vai ali no fígado, né, que é onde ele é mais metabolizado.
ele vai usar todos esse o tiquinho lá que tem, né, de nutrientes, de vitaminas, ele vai acabar de gastar. E aí, como você faz esse consumo constante, né, muitas vezes, a o armazenamento dessas substâncias, ele vai ficar prejudicado. Então você não consegue ter um estoque para usar quando necessário, né, porque o fígado, se a gente for lembrar, ele é o grande órgão que faz a parte de detoxificação. Então, se você está sobrecarregando ele ali sempre para eliminar esse álcool, ele nunca consegue funcionar direito, né, e aí vai consumindo também aqueles nutrientes que estão ali. Que a gente não tem, assim, só o álcool como toxina, a gente Tem tem outros, né. vários outros para eliminar. Sim. Tem a poluição do ambiente, a gente tem os agrotóxicos, Sim. a gente tem diversas tem os metais pesados, então a gente tem muita coisa para eliminar. No começo, essas deficiências de vitaminas podem ser silenciosas, porém, depois o paciente pode começar a ter alguns sintomas como fraqueza, formigamentos nas mãos e nos pés, hematomas pelo corpo, principalmente pela deficiência da vitamina K. E existe uma síndrome que é um quadro demencial que chama Wernicke-Korsakoff, em que existem sintomas, principalmente motores e de memória, e que é irreversível, principalmente pela deficiência da vitamina B1, que é a tiamina. Então pensando nisso, né, é ideal a gente ter esse acompanhamento, tanto médico quanto nutricional, principalmente se o paciente tem esse consumo, né, frequente, alto de álcool, porque mesmo que a gente reponha essas vitaminas, né, o corpo vai continuar tendo a dificuldade de absorção. Então, muitas vezes, mesmo com a reposição, a gente não consegue ter uma melhora ali desse quadro. Então, por isso da importância da gente conseguir reduzir esse consumo de álcool. Que não é uma questão assim, então se eu vou beber eu já vou repor, porque aí, né, Para um polivitamínico na farmácia. Que não tem a porque a gente sabe ideal. que os pacientes pensam assim, né. Que não tem a quantidade ideal, vai ter bem pouquinho, mas o álcool acaba atrapalhando muito mais a absorção. Então, mesmo que Sim. tenha ali a suplementação, se tem esse consumo alto de álcool, isso acaba ficando bem E de fato, assim, quando acontece essa síndrome, ela não acontece de forma tão não dá para acompanhar tão bem Não é que isso vai previsível, acontecer, né. não é algo tão previsível, ela pode simplesmente num consumo bem exagerado, né, ela pode simplesmente acontecer e é irreversível, não tem o que fazer. Sim. Mesmo repondo depois essa vitamina, a gente não consegue reverter esse quadro. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Papo de Peso. Hoje a gente pôde discutir vários aspectos relacionados ao consumo de álcool e o prejuízo no processo de emagrecimento, e também aos riscos à saúde de uma forma geral e as mudanças no comportamento alimentar. E antes da gente encerrar, quero agradecer mais uma vez a presença da Marcela. Foi de grande valia, né, acrescentou demais aqui para nós. Esse episódio com certeza ficou muito mais rico pela sua presença. Obrigada, doutoras. Foi um prazer enorme, né, poder estar acompanhando aqui esse episódio. E eu acho que é super importante a gente poder fazer as nossas escolhas quando a gente tem informação. Então, sabendo de tudo isso, tenho certeza que cada um em casa, né, ouvindo aqui, vai repensar melhor ali na hora de abusar do álcool. E eu fico sempre à disposição. Se você quiser passar qual o seu arroba? Passo é @nutri.marcelamiraca com 2 Cs. Legal. Então, para quem ainda não segue a gente, também vai lá no Instagram. Eu tenho meu perfil doutora Marina Zanetti, a Marília tem o doutora Marília Zanetti. E assim, deixem sugestões para nós de mais temas que vocês querem que a gente aborde, porque esse é um espaço nosso, é um espaço para a gente compartilhar conhecimento, a experiência e trazer muita informação para vocês. E a gente gostaria, claro, que vocês trouxessem assuntos de interesse de vocês e assuntos que façam diferença na vida de vocês. É para isso que a gente está aqui. E se restou alguma dúvida sobre este episódio, sobre este tema, escreve pra gente que a gente vai te responder. Até a próxima!